Graça e paz, minha querida irmã, meu querido irmão, você que é novo por aqui, visitante nesse canal. Se você ama a Bíblia, se identifica com esse conteúdo, já se inscreva nesse canal para você receber notificações de novos vídeos. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu, né, muitas das vezes esse termo. Vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ok? Não é assim? Vamos falar um pouco, né, o que Jesus falou sobre o reino de Deus, ok? Então, vamos começar abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Nós vamos ler o verso 20 e 21. Assim diz a palavra do Senhor. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com uma visível aparência. Nem dirão, ele está aqui ou ele está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Olha que palavra poderosa, minha irmã, meu irmão. Eu quero que você preste muita atenção nessa última frase que Jesus Cristo disse aqui. Ele falou que o reino de Deus está dentro de nós, dentro daquele que busca a Deus, daquele que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da vida. Porque é isso que Jesus Cristo disse, que ele é o único, suficiente Salvador das nossas vidas. Então, aqui, Jesus Cristo está falando que o reino de Deus está dentro de nós, né? Então, eu quero que você monta comigo aqui um raciocínio. Então, o reino de Deus, Jesus disse que ele não está dentro de um templo, ele não está dentro de uma denominação, ele não está num local físico, mas ele está dentro do ser humano, dentro daquele que busca Deus. Então ele falou, o reino de Deus está dentro de você, dentro de mim, né? Então nós vamos montar um raciocínio em cima dessa explicação de Jesus. Então nós sabemos que o reino de Deus está dentro de cada cristão, cada crente em Cristo, aleluia, amém? Então vamos avançar um pouquinho mais aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 12. Jesus Cristo disse a seguinte palavra: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Esforço, guarda essa palavra em minha irmã, meu irmão. E os que se esforçam se apoderam dele. Então vamos entender cada termo aqui. Nós lemos no Evangelho de Lucas que Jesus Cristo disse que o reino de Deus está dentro de nós. Amém? Quando você chega em Mateus capítulo 11, Jesus Cristo disse que o reino dos céus é tomado por esforço. Então, o que eu fiz com essa palavra? Esforço. Eu fui pesquisar a profundidade dela direto do original hebraico. Como eu mostrei para vocês essa Bíblia aqui, que é hebraico-português, ela é o Antigo e o Novo Testamento em hebraico e português. Então eu vou lá, pego o termo no original hebraico, lembrando que você sabe, né, como eu já falei para vocês, Jesus Cristo falava fluentemente hebraico nas sinagogas que ele pregava, né? Jesus Cristo falava aramaico no dia a dia e nas sinagogas o hebraico, né? Que é a língua oficial da palavra de Deus, amém? Sabemos que o Novo Testamento foram escritos em grego, mas que as pessoas que escreveram em grego também conheciam fluentemente o hebraico, amém? Então, essa palavra aqui, meu irmão, minha irmã, que é esforço. Olha só, guarda comigo, esforço. Essa palavra esforço, eu anotei aqui para vocês. Ela vem da raiz em hebraico que significa parats, que significa rompimento. E o que significa esse termo no original em hebraico, esforço? Essa palavra significa determinação inabalável para superar obstáculos que impede o acesso ao reino dos céus. Então eu quero que você guarda comigo essa palavra. Então, quando Jesus disse que o reino dos céus é tomado por esforço, ele está querendo dizer que o seguinte, que o reino dos céus, ele exige de nós uma determinação minha, uma determinação sua para acessar essa presença de Deus. Nós temos que ter determinação, nós temos que superar os obstáculos que impedem nós de entrarmos nessa presença. Né? O que será? Eu quero que você pensa aí comigo, minha irmã, meu irmão. O que te impede você de acessar a presença de Deus? Né? Olha só, eu quero que você faça um raciocínio comigo. Talvez sejam os problemas do dia a dia, problemas familiares, talvez seja excesso de trabalho, concorda comigo? Trabalho demais. Se você trabalha muito e se você não sabe gerenciar esse trabalho, ele tira você do foco da presença de Deus, porque você vai ficar só trabalhando. Né? Não é esse o propósito, né? Então ele está falando aqui que o reino dos céus exige esforço de nós para quê? Para acessar a presença de Deus.
Então, eu falei aqui para vocês que pode ser N situações na nossa rotina, no nosso dia a dia, que impede, que atrapalha nós buscarmos a Deus, ok? Então, eu quero que você pense comigo, né? Faça uma reflexão aí, você comigo, pensa o que atrapalha você a buscar a Deus, né? Pensa aí comigo. Porque se exige esforço, o que significa? Que essa palavra em hebraico é rompimento, ela exige rompimento, ela exige determinação para que eu alcance algo, né? Então, isso significa que eu vou ter que deixar certas coisas, né, que são até listas de eu fazer, mas para quê? É em prol de uma coisa maior, que é buscar a Deus, que é buscar o reino de Deus. E quando nós falamos de buscar o reino de Deus, ele inclui em quê? Você ter tempo de qualidade para ler a Bíblia Sagrada. Como eu falei para vocês, quando você para ler a Bíblia, você está ouvindo o que Deus está falando com você. O primeiro ponto que Deus fala conosco é por meio da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Aqui está a vontade de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Isso aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, a oração. Você, minha irmã, meu irmão, quando você entra no seu quarto e fecha a porta, como Jesus Cristo nos ensinou para fazer sua oração, isso exige de você o quê? Um esforço. Você vai deixar as coisas lá fora da sua casa, o seu trabalho, para entrar no teu quarto, fechar a porta e orar ao Senhor. Então isso exige de você disciplina, a oração, né? Depois, o terceiro ponto é o jejum. O jejum exige de nós o quê? Mortificar a nossa carne. Né? O jejum é algo que você pula uma refeição, você abre mão de alguma coisa, para quê? Para buscar Deus. Porque não adianta você fazer um jejum se você não está conectado, buscando a Deus naquele momento que você está fazendo o jejum, né? Porque o que é o jejum? Você deixa algo, abre mão, por exemplo, de uma refeição sua, vou dar um exemplo, né? Porque existem muitas formas de jejuar. Mas você abre mão de algo para quê? Para buscar mais a Deus, para estudar mais a palavra, para orar mais. Então, a nossa caminhada de fé, ela exige 3 pilares para a gente permanecer de pé, que é leitura da palavra de Deus ou meditação nela, oração e jejum. É isso que nos mantém conectado com Deus, conectado com o Espírito Santo. E isso vai exigir de nós, minha irmã, meu irmão, o quê? Esforço. Esforço, pensa comigo. Se você, minha irmã, meu irmão, não abrir mão da sua distração, talvez hoje é domingo, você está distraído, você quer ver uma série, você quer ficar descansando. Se você não abrir mão de alguma coisa para buscar Deus, você não está esforçando, né? Então, nós não podemos ficar, né, atendendo às necessidades da nossa carne, né, e negligenciando o reino de Deus. Nós temos que abrir mão da nossa própria carnalidade para buscar o reino de Deus. E eu vejo, minha irmã, meu irmão, muitas pessoas, né, terceirizando essa busca que cada um de nós temos que ter com Deus. Veja bem, meu irmão, minha irmã, isso aqui que eu estou falando para vocês, eu quero que você medite e reflita no que eu estou falando. Ninguém vai ler a Bíblia para nós. É nós que temos que ler. É nós que temos que buscar conhecimento na palavra de Deus, buscar o conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Ninguém, minha irmã, meu irmão, vai orar por você. Ou seja, pode orar? Pode orar. Mas a Bíblia até ensina a gente a orar pelos outros. Mas ninguém vai pagar o preço de oração pelo seu problema, a não ser você mesmo. É isso que eu quero dizer. Quando eu fiquei orando pelo meu esposo, para a conversão dele a Cristo, porque isso dá um outro vídeo, um outro testemunho. Eu vou fazer um testemunho para vocês como resolver problema no casamento, mas vai ser um outro vídeo. Eu paguei um preço de oração que ninguém pagou por mim. Ninguém ia pagar esse preço para mim. Uma pessoa, minha irmã, meu irmão, pode fazer uma oração para você? Pode. Ela vai lá, impõe as mãos, faz a oração, ok? Mas você precisa ter uma busca individual. Porque o próprio Jesus Cristo falou aqui que o reino de Deus está dentro de nós. Eu quero dizer para você que você, por meio do Santo Espírito Santo de Deus, você já tem a força necessária para buscar o reino de Deus. Ela está dentro de você. Mas ela exige de você uma disciplina. Qual é a disciplina que eu estou falando aqui para vocês? A disciplina de leitura da palavra,
a disciplina da oração, a disciplina do jejum, porque isso aqui que eu falei para vocês, minha irmã, meu irmão, são armas espirituais para você vencer os obstáculos, né? Vencer, né, as trevas que se levantam contra as nossas vidas. O jejum é uma arma espiritual, você sabia disso? Tem muitas coisas que vão ser só rompidas pelo jejum. Eu já vi vários testemunhos sobre isso, né? Por quê? Porque o jejum, ele quebra as cadeias. É uma arma que cada um de nós podemos acessar, mas ela exige de nós o quê? Esforço. Pensa comigo, pra gente fazer um jejum, vai ser fácil? Com certeza não, né? E, como eu falei pra você, você vai ter que abrir mão de alguma coisa em prol do reino. Mas você vai acessar esse reino à medida que você se esforça. Você pode dizer, por que eu vejo na minha igreja alguns irmãozinhos cheios do Espírito Santo e outros mais ou menos? Sabe por quê, minha irmã, meu irmão? É porque o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Então, cada um tem de Deus o tanto que busca. Se você quer ser cheia do Espírito Santo, você precisa buscar mais a Deus. Como? Estudando a palavra mais, orando mais, jejuando mais, tendo comunhão com Deus, buscando a presença de Deus. Ao invés de buscar Deus por aquilo que Ele pode te dar, mas você buscar Deus pela presença dEle, aleluia, Senhor, porque quando você está na presença dEle, todas as suas necessidades internas são supridas. Na presença de Deus, nós não temos necessidade de nada, minha irmã, meu irmão. Então, isso exige de nós esforço. E eu vejo muitas pessoas, né, colocando, né, a sua confiança, depositando a sua confiança dentro de um líder dentro da igreja, seja um pastor, uma pessoa que frequenta a igreja evangélica, ela deposita muitas das vezes a confiança dela, né, no pastor, na palavra que vai ser pregada. A pessoa que frequenta outra igreja deposita a confiança dela num padre, né, num líder, quem sabe num professor de escola dominical. Meu irmão, minha irmã, veja bem, eu não estou aqui falando, né, de forma alguma contra os líderes, mas eu estou falando para você, minha irmã, meu irmão, que a busca a Deus é individual de cada um de nós. Agora, eu quero dizer para você que você não precisa de um padre para acessar a presença de Deus. Você não precisa de um pastor para chegar até Deus. Você não precisa de um professor de escola dominical para chegar até Deus. Você precisa só de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Porque Jesus Cristo, a Bíblia fala que quando ele estava lá na cruz do Calvário, a Bíblia fala que quando ele morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Agora, todo aquele que crê em Cristo, ele pode orar a Deus, o Pai, e receber a presença e a resposta que você necessita. É o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz isso. E eu vejo muitas pessoas terceirizando essa busca, né? Jogando essa responsabilidade no pastor, jogando essa responsabilidade no padre. Você não precisa colocar a sua confiança, né, no líder, porque ele erra como nós, né? A Bíblia fala disso. Nós temos que respeitar, amar esses líderes, claro, amar em Cristo, amar os pastores, eles dedicam a vida deles, né? Existem muitos pastores fiéis, trabalhadores na obra do reino de Deus. Nós temos que amar eles em Cristo, né? Respeitar eles, né? Pessoas responsáveis para pregar o evangelho, que vivem uma vida em prol do evangelho. Claro que tem. Mas isso não significa, minha irmã, meu irmão, que ela é melhor do que você. Isso não significa que só ela acessa a presença de Deus. Não, minha irmã, meu irmão. Não é isso que Jesus falou. Jesus falou que o reino dos céus está disponível para qualquer um que buscar ele. Porque quando você crê em Jesus, você ora ao Pai em nome de Jesus, você entra na presença do eterno Deus Todo-Poderoso de Israel, Criador dos céus e da terra. Isso é muito poderoso. E nós vamos avançar um pouquinho aqui mais, minha irmã, meu irmão. Olha só para você ver como que isso como que isso é sobrenatural. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. A gente vai ler o verso 9 e o verso 10. Olha o que o apóstolo Pedro falou. Vocês que crê em Cristo, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você preste atenção nesse verso 9 aqui, quando ele fala assim, o apóstolo Pedro está falando que vocês são geração eleita, sacerdócio real. Sabe o que significa sacerdócio real? Sacerdote real, sacerdócio real. Olha só, quando tinha o primeiro templo, o segundo templo, existiam os sacerdotes que serviam lá no tabernáculo e acessava a presença de Deus. E o povo tinha que ir até lá, né? Porque existia o sumo sacerdote que só ele podia entrar no Santo dos Santos, né? Para oferecer sacrifício em prol de perdão dos pecados. Agora, né, na nova aliança, Cristo, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele está falando que agora, na nova aliança em Cristo Jesus, nós somos sacerdotes. Sabe o que significa, minha irmã, meu irmão? Que você que está me ouvindo esse vídeo aqui, você que crê em Cristo, você que crê em Cristo aí, você é o sacerdote real. Você é nação eleita. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso significa que a responsabilidade é sua, é minha, de buscar Deus. Não é um sacerdote que vai buscar a Deus para nós, não, meu irmão, minha irmã. É por isso que muitas pessoas se escandalizam dentro da igreja. Muitas pessoas saem da igreja, sabe por quê? Porque elas depositam a sua confiança, né? Ela deposita a sua admiração no líder da igreja. Aí se o padre, se o pastor, seja lá quem for, que estiver pregando a palavra, ele erra, ele peca, a pessoa se escandaliza e sai da igreja. Porque ela estava prestando atenção no homem. O ser humano, ele é falho. Nós buscamos a santidade todo dia. Nós buscamos acertar todo dia. Nós buscamos a santificação todo dia. Mas isso não significa que a gente nunca vai errar. Pode acontecer que a gente, muitas das vezes, tentando acertar, erra o alvo. Porque nós somos falhos, nós somos humanos. E a nossa confiança tem que estar totalmente em quem? Em Deus. E Jesus Cristo apontou o caminho para nós. Mas aí eu quero que você entenda isso, minha irmã, meu irmão. Você pode verificar na tua Bíblia aí, 2 Pedro, né? 1 Pedro, né? Carta de 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9 e 10. Isso é que a palavra de Deus fala, que nós não precisamos de uma pessoa para ter acesso à presença de Deus, só de Jesus Cristo. A Bíblia fala que existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo de Nazaré. O que significa aleluia? É uma palavra muito poderosa. É uma palavra muito poderosa. Por que Jesus Cristo chamou? Você já fez essa pergunta? Por que Jesus Cristo chamou pescadores para ser discípulos dele? Os primeiros discípulos eram pescadores, sabe por quê? O pescador, ele pega o peixe. E você sabia que os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, que a gente fala, eles tinham o peixe como símbolo do cristianismo. Porque o peixe, ele é livre. O peixe, ele voa, ele anda na água e ele é livre. Ele é livre, ele tem autonomia. Ninguém dirige ele. Porque ele tem a natureza independente. Então, isso traz um significado para nós cristãos. Nós somos chamados a ser pescadores de homens e de mulheres para o Senhor. Aleluia, que palavra poderosa. Significa, minha irmã, meu irmão, que você precisa somente do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que é enviado pelo Pai por meio de Jesus Cristo, para que você entre nessa presença. Para que você esteja nessa presença do Eterno Todo-Poderoso. Aleluia, que palavra poderosa, aleluia. Isso é muito poderoso, minha irmã, meu irmão. Então, eu quero que você guarde essa palavra. Que você tem dentro de você o reino de Deus. Mas você tem que se esforçar para buscar essa presença. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para buscar essa presença. Por isso que Jesus Cristo falou: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. O que é negar a si mesmo? É negar, em primeiro lugar, o pecado. O segundo lugar é negar a nossa vontade. Porque muitas das vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Muitas das vezes a nossa vontade é o quê? Ficar deitado num sofá, assistindo uma série, não é assim? Comendo uns quitutes, não é assim? Né? Ou seja, fazendo os desejos da carne. Mas isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você busque Ele.
é que você procure conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Que você tenha uma vida de oração, uma vida de jejum, porque quando você entra na presença de Deus, você recebe dele a unção do Espírito Santo para que você transborde isso na vida das pessoas. Deus não quer te dar essa unção para você guardar para você. Não existe, minha irmã, meu irmão, um cristianismo isolado. Eu vou fazer um vídeo sobre por que temos que ir na igreja. Porque Deus ordenou que nós temos que ter comunhão com os irmãos. Mas o fato de você ir na igreja não significa que é só isso, acabou. A comunhão que você tem com Deus todo dia, ela é de extrema importância. Eu falo muito que não adianta você, minha irmã, meu irmão, ir na igreja uma vez por semana, nos cultos, né, no domingo, e durante a semana você não ter tempo de qualidade com a palavra de Deus. Não ter tempo de qualidade de oração. Não ter tempo de qualidade para fazer um jejum. A sua caminhada no dia a dia é que vai definir a sua caminhada com Deus. Não é um dia da semana que você vai na igreja. Você vai na igreja como um complemento daquilo que você já recebe todo dia do Senhor. Então eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, minha irmã, meu irmão. Que o reino de Deus, ele é conquistado por esforço. Qual que é o esforço? O esforço para acessar a presença de Deus. Jesus Cristo é verdade. Ele já pagou o preço naquela cruz. Ele fez a parte que era dele. Ele fez algo que nós não podíamos fazer. Nós não tínhamos condição de morrer no lugar dele, porque ele, sendo filho de Deus, ele ressuscitou dos mortos. Ele vive, né? Então só ele poderia fazer o sacrifício por nós. Mas agora, minha irmã, meu irmão, tem a nossa parte para ser feita. A nossa parte é nós que temos que fazer. É eu que tenho que fazer. É você que tem que fazer a sua. Como eu já falei para vocês em alguns vídeos, eu não posso dar fé para você. Eu não posso te obrigar a ler a Bíblia todo dia. Eu não posso te obrigar a orar. Eu não posso te obrigar a jejuar. Eu posso testemunhar. Eu posso contar para vocês o que Deus faz por meio desses 3 elementos que eu falei para vocês: jejum, leitura da palavra, oração. É por meio desses 3 pilares que o cristão fica de pé, acessa a presença de Deus. Então, isso exige de nós esforço, é correspondência. Jesus pagou o preço, mas agora nós correspondemos. É o nosso dever corresponder. Lembra quando Jesus Cristo foi ressuscitar Lázaro? Estava a pedra na frente do túmulo. Jesus poderia tirar a pedra? Poderia. Mas por que ele não tirou? Ele mandou as pessoas tirar a pedra. Porque ele deixa para nós fazer aquilo que a gente tem capacidade de fazer. E o que o homem tem capacidade de fazer? O homem tinha capacidade de quê? Tirar a pedra do túmulo. Mas o homem não tinha capacidade de ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. Então, Jesus mandou as pessoas tirar a pedra e disse: Lázaro, vem para fora. Então, da mesma forma que Jesus ordenou que tirasse a pedra, ele fala para mim e para você hoje. Ele fala para mim e para você hoje o que cabe a nós para buscar o reino de Deus. O reino de Deus está disponível como um presente aqui na minha mão. Mas quem pega? Quem pega esse presente? Para pegar o presente, nós temos que esforçar. Nós temos que abdicar, nós temos que deixar certas coisas de lado, para trás, para buscarmos o reino de Deus. E quando nós acessamos essa presença de Deus, como eu falei para vocês, por meio desses 3 pilares, da oração, meditação da palavra de Deus, do jejum, nós enchemos da presença do Espírito Santo e nós podemos transbordar isso na vida das pessoas. Nós podemos ser luz do mundo e sal da terra. Na presença de Deus, nós encontramos resposta pelos nossos problemas. É na presença, minha irmã, meu irmão. O cristianismo não é passivo. O que é uma pessoa passiva? É uma pessoa que senta e cruza os braços e espera cair do céu. Não é isso o cristianismo. O cristianismo exige de nós ação. Nós temos que partir para cima. E eu achei muito interessante essa palavra de esforçar aqui. Ele fez uma analogia do seguinte: imagina uma cidade que tem um muro em volta. A pessoa passiva, ela senta pro lado de fora e fala: vou esperar o muro cair para me entrar. Agora a pessoa que se esforça, ela vai dar volta em volta do muro e vai olhar uma brecha. A hora que ela vê uma brecha, ela entra. Ou seja, ela pega a oportunidade e avança.
É isso que Jesus Cristo está falando para nós. Que o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apodera dele. Ou seja, exige de mim, de você, esforço para entrarmos na presença de Deus. Mas esse esforço é muito recompensador. Ele é maravilhoso. Ele sacia a nossa alma. Ele preenche o nosso coração. Ele aquieta o nosso coração. Então, minha irmã, meu irmão, eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Que você medite nessa palavra. O que você, o que eu tenho feito para buscarmos o reino de Deus? Nós temos esforçado? Nós temos deixado as nossas vontades de lado para fazer a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável? Talvez você não esteja fazendo isso, mas é hora de você refletir sobre isso e começar a mudar a partir de hoje. E comece hoje, fala, hoje eu quero fazer diferente, a partir de hoje eu vou mudar. Amém? Então vamos fazer uma oração para a gente terminar esse vídeo, com a graça do Senhor. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai do céu, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu oro por essa vida, Pai, que está neste momento ouvindo esse vídeo. Eu oro, Pai, que o Senhor venha derramar do Teu Santo Espírito nessa vida, Pai, gerando nela, Pai, essa força necessária para buscar o Teu reino em primeiro lugar. Essa força, ó Deus, necessária para abrir mão da própria vontade, para estudar a Tua palavra. Abrir mão da própria vontade para ter uma vida de oração. Abrir mão da própria vontade para fazer um jejum que Te agrada. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fortalece essa vida, Pai, que anda fraca na fé. Essa vida, Pai, que anda preocupada, que anda ansiosa, Pai, com os afazeres do dia a dia. Eu oro, Pai, que a Tua presença santa, Pai, venha neste momento tocar nessa vida no nome poderoso do Senhor Jesus, Pai, restaurando a fé, restaurando a força, restaurando, Pai, o bom ânimo para que ela continue caminhando contigo, Pai. A Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, meu Deus, eu oro para que essa vida receba agora essa força que vem do Senhor, essa força que vem do alto, Pai, para perseverar no Teu caminho, Pai, para perseverar buscando conhecer a Tua palavra, conhecer a Tua vontade, conhecer a palavra do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço e rogo a Ti por essa vida, Pai. É em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém e amém. Então, minha irmã, meu irmão, eu despeço de você, desejando a você uma excelente tarde, que Deus te abençoe poderosamente, você e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.